O ano de 2025 começa com o preço de alimentos subindo muito, dólar caindo, mas ainda alto comparado aos patamares de 2024. Além disso, a gente tem inflação caminhando novamente para ficar acima da meta e o governo segurando o preço de combustível, mas prestes a liberar um reajuste, o que pioraria ainda mais a questão da inflação e a popularidade do governo Lula. Tudo isso faz parte do caldo que levou o Copom, nessa quarta-feira, a elevar novamente a taxa Selic em 1%, levando a taxa que estava em 12,25 para o patamar de 13,25. E se há um ano, lá no começo de 24, era praticamente impossível imaginar uma Selic alta assim em 25, basta lembrar das previsões, colocando a Selic no final do ano passado na casa de 9%, agora o que a gente tem de previsão do mercado para o final de 25 é uma Selic batendo em 15%. O que, se vier de fato acontecer, vamos lembrar sempre que previsões não são profecias, isso são apenas expectativas de mercado, levaria a Selic a atingir seu maior patamar desde 2016, na época do governo Temer, quando ela bateu 14,75. E é interessante nesse vídeo lembrar como que a gente chegou até aqui. Quando nós voltamos para a época pós-pandemia, quando a Selic subiu bastante, foi parar em 13,75, para controlar uma inflação que tinha batido 2 dígitos, acima de 10%, ela ficou nesse patamar muito alto entre agosto de 2022 e agosto de 2023. Até que no dia 2 de agosto de 2023, meu aniversário, nós começamos a ter os cortes da Selic. Foram 6 cortes de meio ponto percentual e um corte de 0,25, entre agosto de 23 e maio de 24. Nas duas reuniões seguintes, junho e julho de 24, o Copom manteve a Selic em 10,5 e começou a aumentar a Selic na reunião de setembro, quando subiu a taxa em 0,25. Aí em dezembro foi mais um ponto percentual de aumento. E aí que vem o ponto que deixou muito simples gravar esse vídeo aqui antes da reunião do Copom. Porque não pense que sai a reunião, vou correndo para gravar o vídeo. Eu gravo antes, porque o Banco Central ele preza, ou pelo menos deveria prezar, pela previsibilidade. Ele não pode surpreender os entes de mercado. Na publicação da ata do Copom, veja que eles colocam aqui: o comitê decidiu unanimemente, e vamos lembrar que o presidente atual do Banco Central, Galípolo, já fazia parte do comitê, pela elevação de um ponto percentual na taxa Selic e pela comunicação de que, em se confirmando o cenário esperado, antevê ajuste mesma magnitude nas próximas duas reuniões. Ou seja, um ponto percentual agora e mais um ponto percentual na próxima reunião, que vai acontecer em março, levando nossa Selic para o patamar de 14,25. Se a gente pega as projeções feitas pelo mercado, o que a gente espera nos próximos meses? Agora a gente teve um ponto percentual de aumento, 13,25. Como você pode ver na tela, tem mais um ponto percentual esperado para a próxima reunião. Afinal, o Galípolo já estava lá, assinou a ata. Quase todos os diretores que compõem agora o Copom a mesma coisa. E o cenário não está se mostrando diferente daquele que era projetado pelo Banco Central, com uma inflação mais resiliente. De modo que esse é o esperado. Aí depois, para maio, você já tem um pouco mais de especulação sobre o que vai acontecer. Mas a maioria dos entes de mercado coloca meio ponto percentual de aumento, levando a Selic até 14,75. E em junho, uma última alta de 0,25, levando a Selic a 15%. Contudo, a gente pode falar que esse aqui é o cenário no qual a maioria acredita, porque sempre teremos previsões dissidentes. A XP, por exemplo, projeta o pico da Selic em 15,5. E apesar disso aqui estar em destaque na matéria, o que mais chamou minha atenção é a previsão do dólar enquanto a Selic está em 15,5. Se coloca a moeda batendo 6,40 para o final de 26. Só que eu já acho também que é um horizonte muito longo, falamos basicamente de 2 anos, com uma eleição no meio do caminho. Então acho que aqui eles projetaram a reeleição do governo Lula. Se a gente olha, por exemplo, o Boletim Focus, eles já colocam a Selic em 26 em 12,5 e para 27 em 10,38. Então deveríamos ter um pico da Selic neste ano e depois o começo da queda da taxa, desde que a inflação seja controlada. E aí vale lembrar para que serve a taxa Selic como instrumento de política monetária na mão do Copom. Se você vai lá no site do Banco Central e busca pela missão da instituição, está lá, abre aspas, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Então, para garantir essa estabilidade da moeda, você não pode ter uma inflação muito alta. O Banco Central quer inflação, mas uma inflação baixa, contida. Se a gente pega a meta, que não é estabelecida pelo Banco Central, ele só persegue essa meta, quem estabelece isso é o Conselho Monetário Nacional, ela está em 3%. E esse é um outro ponto muito discutível, né? Se o Brasil tem condições de perseguir essa meta. E há bandas de tolerância para essa meta, de 1,5 pontos percentuais para baixo, que raramente a gente usa, e para cima, o que a gente costuma usar com muita frequência, sendo que em vários anos a gente costuma ultrapassar o teto da meta. Foi inclusive o que aconteceu no último ano. O teto era em 4,5 e o IPCA de 2024 fechou em 4,83. Inclusive os movimentos que a gente vai ver na Selic desse ano são muito mais pensando na inflação nos horizontes mais longos do que apenas em 2025, já que há um tempo de retardo para que a Selic comece realmente a agir na economia. Mas como que ela vai agir? Quando você aumenta a taxa Selic, você aumenta o custo do crédito. Tanto para o próprio governo, fica mais caro ele pegar emprestado, afinal, quando a gente vende um tesouro Selic
Selic. Se a Selic está em 2%, como na época da pandemia, o custo com juros é baixo, se está em 15%, o custo é muito alto. E os bancos todos, as financeiras, pegam essa taxa como referência na hora de emprestar para os outros setores da sociedade. De modo que uma Selic alta encarece o crédito, com menos crédito na rua, há menos consumo. Isso acaba desacelerando o resultado da economia e também a inflação. Então, para o pessoal que fica muito de olho no número do PIB, por exemplo, uma taxa Selic muito alta está encomendando um PIB no futuro mais baixo. E aí, depois que através desse instrumento de política monetária, da taxa Selic, ficando alta e desacelerando a inflação, com ela voltando mais próxima do centro da meta, o que acontece é que o Copom começa a diminuir a taxa Selic. Aí, com isso, o crédito fica mais barato, mais gente toma emprestado, há mais consumo, as empresas vendem mais, tem mais lucro, contratam mais gente, as pessoas contratadas agora têm renda, vão passar a consumir, o consumo delas vira renda de outra pessoa, a economia cresce mais, mas os preços começam a aumentar, o que pode levar novamente a inflação a escapar da meta. E aí nós ficamos nesse ciclo. Inflação aumenta, Selic contém inflação começa a diminuir, Selic diminui e assim vai. E aí, lembrando o que eu disse anteriormente, o pessoal do Copom fica de olho na inflação, mas a alteração da Selic vai impactar mais a inflação de 2026. Para 2025 já fica mais difícil ter esse impacto, por conta da demora do efeito do aumento da Selic na economia. Tanto que se você pega previsão de inflação para esse ano, e aqui eu estou colocando a previsão do Boletim Focus, aquele relatório que sai semanalmente, você pode consultar no Banco Central, colocando os principais indicadores da economia, né? O que eles esperam para inflação, câmbio, PIB, Selic. E se a gente coloca, por exemplo, a previsão de inflação, eles esperam que 2025 tenha uma inflação na casa de 5,5%. E o mais interessante, né? Porque esse valor, muito provavelmente não vai ser o valor que a gente vai ver no final do ano. O Boletim Focus vai sempre a cada semana reajustando expectativas. Pode manter expectativas também, mas o mais comum é o reajuste para cima ou para baixo. E se a gente pega o boletim da semana passada, ele estava em 5,08, ou seja, ele aumentou 0,42. E o mais interessante, foi a 15ª alta seguida no indicador da inflação. E isso está acontecendo principalmente por conta de preços de alimentos, que é algo que é muito sensível para a popularidade de um governante. Ainda mais de um governante que tem mais votos vindos da parcela mais pobre da população. Em 2024, por exemplo, o Brasil teve a 5ª maior inflação entre os países do G20. Ele ficou atrás de Argentina, que sofre com um problema de inflação muito grave, que dando a César o que é de César, né, está melhorando, mas ainda há um longo caminho pela frente, é difícil conter uma inflação depois que ela já ficou enraizada na sociedade. Também a Turquia, que sofre com um problema parecido, Rússia, que está em guerra, e depois teve a Índia. Em seguida está o Brasil. E aí, para você que tem uma renda mais alta, como é o meu caso, por exemplo, você mal nota a inflação de alimentos. Tem muitas pessoas, até o pessoal de renda mais alta, que nem fazem as compras. Simplesmente tem uma pessoa para fazer isso. E até porque esse consumo, comparado ao que tem de renda, principalmente de patrimônio, costuma ser um número muito baixo. Agora, para os mais pobres, isso pega bastante. Se você pega a composição do prato feito, por exemplo, você vê proteínas, como o caso do contrafilé, subindo 20%, o frango subindo 10%, o arroz subindo 8%. Agora, itens que caíram de preço. A cebola caiu 35%, o tomate 25%, a alface praticamente manteve o preço. E essa, inclusive, é a explicação do porquê o IPCA ele fica na casa de uns 5%, tranquilamente, enquanto alguns preços aumentam 20%, porque sempre há preços caindo na composição. A gente teve um exemplo muito claro disso durante a época da pandemia. Vários preços subindo muito, mas passagem aérea, que entra no cálculo do IPCA, estava caindo pra caramba, porque ninguém podia viajar. E aí, no final, com um monte de coisa subindo estratosfericamente de preço, a inflação ficou em 10%. Porque havia um item caindo muito, puxando para baixo. A mesma coisa acontece com certos itens aqui. Mas o ponto é, embora ao se fazer uma média, você possa falar, nem subiu tanto assim, o item que as pessoas mais querem consumir é a proteína. O quanto vai de cebola no prato de uma pessoa, ou de tomate? Geralmente é menos. E aí o governo também pode começar a utilizar manobras, né, para dar uma maquiada no IPCA. Porque se a gente pega, por exemplo, o mesmo gráfico para café da manhã, observe que você tem preços se mantendo, leves quedas. Agora o que chama atenção é o preço do leite subindo 18%, do café subindo 39,6% e da laranja subindo 48,33%. E aí, como esse item está subindo muito, o que o governo pode fazer? O que está aparecendo aqui na matéria, né? Ele sugerir a retirada de um item do cálculo do IPCA, geralmente o item que subiu muito, e colocar um outro que está caindo de preço. Com certos itens é mais difícil, né? Como é que você vai tirar a carne do cálculo do IPCA? Falar, não, o brasileiro virou vegetariano. Não, aí fica muito na cara. Com itens menores, isso pode acontecer. O que sobe demais, as pessoas não conseguem comprar, o governo fala que mudou o perfil da cesta de consumo, tira aquele item e coloca outro. Entretanto, independentemente da mágica que o governo possa fazer, ao realizar um, entre aspas, stock picking para escolher ali quais itens colocar na carteira do IPCA e quais tirar, o fato é que se um governante prometeu picanha e ela sobe muito de preço, isso vai pegar para a popularidade dele, até porque as pessoas tendem a lembrar mais desses preços que subiram do que aqueles que eventualmente se mantiveram ou até vieram a cair, como foi o caso da cebola. E aí o resultado já aparece em pesquisa.
65,7% acha que o preço de alimentos subiram durante o governo Lula. A desaprovação do governo já chega a 49%, superando a aprovação pela primeira vez. O Lula chegando a perder popularidade até entre os próprios eleitores, resultado tanto da questão do Pix quanto dessa parte dos alimentos. E aí o governo começa a se articular para tentar dar uma solução, mas se atrapalha na comunicação. O Rui Costa, por exemplo, falou sobre intervenção no preço dos alimentos. O que seria isso, né? O pessoal ficou com medo de que fosse um tabelamento de preços, por exemplo, ou algo que a Argentina já fez e deu tremendamente errado lá, que é a taxação de exportações. Você começar a taxar o que vai sair do Brasil para que você tenha mais comida ficando internamente, assim o preço do alimento iria cair. Sim, no curto prazo isso iria acontecer. Agora, no longo prazo, você desestimula quem produz a fazer mais daquilo e também afeta o saldo da balança comercial brasileira. São menos dólares chegando aqui no Brasil, sendo que o preço do dólar já não está comportado em comparação ao real. Uma outra coisa que foi dita também, que gerou muita repercussão, foi a questão de mudar a data de validade dos alimentos, o que logo depois o governo já descartou por conta da enxurrada de críticas em rede social. E a gente tem que lembrar por que o preço dos alimentos está subindo. Porque, lógico, você tem fatores climáticos, tem a questão de oferta. Sabe o que acontece no Vietnã, que produz muito café? O preço do café vai subir, independentemente da economia do Brasil estar toda arrumada. Agora, o que não pode deixar de ser levado em consideração é a questão do dólar. Depois que ele aumentou contra o real 27% em 2024, ainda que haja uma queda agora no começo do ano, esse efeito do dólar vai impactar o preço dos alimentos. Porque tudo que é importado fica mais caro e o que pode ser exportado também fica, já que é um pagamento maior para mandar essas commodities para fora do que deixar aqui no mercado interno. E esse é um lembrete poderoso de que você pode viver em reais, mas você não está imune à alta do dólar. E se ele subiu 27% contra o real no ano passado, mas a sua renda, o fluxo de dinheiro que você ganha e o seu patrimônio não subiram os mesmos 27%, então você ficou mais pobre em termos internacionais. E aí, para evitar